tema. Você que não pôde estar aqui de manhã, posso dizer, sem dúvida, que você perdeu, mas não perdeu por completo, porque você vai poder, chegando em casa, acessar lá o nosso canal no YouTube, que lá nós temos o aplicativo também, lá também tem todas as mensagens, você vai poder ver. Inclusive, a mensagem de manhã seria um complemento para o que eu vou falar hoje à noite. Então, se você que não esteve aqui de manhã, ouvir a mensagem, você vai ter um conhecimento muito mais amplo e completo dessa temática, que eu continuei à noite com a mesma temática da manhã. Então, abre sua Bíblia comigo em Efésios 6, vamos ler o versículo 13 apenas. E agora à noite eu vou estar pregando sobre resistindo no dia mau. De manhã eu falei que existia um dia mau, só que por uma questão de tempo, né, não é possível numa única pregação pregar a Bíblia inteira. Então, não foi o meu foco na parte da manhã. Meu foco na manhã foi realmente dar 5 dicas de como vencer a guerra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse dia mau aqui, entender um pouquinho o que ele é e aprender também como resistir a ele. Efésios 6, 13. Abriram? Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Vestir a armadura de Deus para quê que ele diz aqui? Pegaram? Para que eu visto a armadura de Deus? Para que eu possa, para que eu consiga, para que eu tenha condições de resistir. Resistir em que momento? No dia mau. Guardem isso. E, não só isso, eu não vou vestir a armadura apenas para resistir no dia mau. Além de resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Abrimos, Deus, a nossa mente, abrimos o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem guardado e reservado para nós, em nome de Jesus. Amém. Observem que a nossa luta, essa última canção aqui foi legal, até falei com o Rafael para a gente, no final vamos cantar ela de novo, porque ela tem a ver com essa temática. Ela fala sobre uma guerra, sobre uma luta, sobre uma batalha, e se a gente for olhar na Bíblia, nós vimos isso pela manhã, não vou falar isso agora à noite, mas nós vimos que a nossa luta, a nossa batalha, ela não é uma batalha física, ela não é uma batalha natural. Eu não luto contra pessoas, eu não luto contra nações, mas eu luto sobre o que está por trás daquilo. Então, se eu tenho uma perseguição, falei de manhã, se eu tenho uma perseguição, por exemplo, no meu trabalho, não é contra o meu chefe que eu luto, mas é contra o que está influenciando aquela situação. Então, eu tenho os olhos espirituais para perceber. Eu até dei algumas dicas. Se você está sendo perseguido pelo teu patrão, pelo teu chefe, como que é a tua luta? Em casa, orando pela vida dele, orando pela empresa, é sendo o melhor funcionário, é trabalhando, é chegando cedo, é saindo tarde, é fazendo tudo muito bem feito. É assim que a gente luta, nos termos espirituais. Mas observem que essa luta não é uma luta que a gente inicia. Não somos nós que vamos guerrear. Essa luta é uma luta de resistência. É uma luta que o inimigo é que vem contra nós e a gente resiste ele, conforme o próprio apóstolo Pedro fala, resistimos como? Firmes na fé. Então essa é a nossa luta, só que observem que essa resistência, ela também não é o tempo inteiro. Eu não fico o tempo inteiro resistindo. Tem um momento que eu preciso resistir. E a Bíblia chama desse dia de o dia mau. Então o que é o dia mau? Que dia é esse que eu tenho que resistir? É justamente o dia que o mal, que o maligno, é o dia que Satanás se levanta para nos tentar. É justamente nessa hora, é nesse momento que eu preciso resistir a ele firme na fé, para que ele possa fugir de mim. Então entenderam o que é o dia mau? O dia mau não é o momento inteiro. Como é que você está? Ô, irmão, tribulado. Como é que estão as coisas, irmão? Oh, só Deus sabe. E aí, irmão, como é que está? Ah, só Jesus. E aí, irmão? Ah, só o tempo inteiro? Não é o tempo inteiro. Existe um dia específico no qual
nós somos tentados, somos perseguidos, que é o dia mau. E eu quero, antes de falar isso na nossa vida, eu queria olhar com você um pouquinho sobre isso na própria vida do Senhor Jesus, como nosso exemplo principal. Na tentação clássica de Jesus, em Lucas 4, você não precisa abrir não, mas na tentação clássica dele, nós vimos que Jesus sendo tentado algumas vezes lá no deserto, depois de 40 dias lá de jejum, lembram disso? Só que essa não é a única vez que Jesus foi tentado. O próprio autor aos Hebreus fala que Jesus, como nós, ele foi tentado em tudo. Eu e você somos tentados apenas uma vez na vida e acabou? Sim ou não? A gente é tentado como? Constantemente, o tempo inteiro nós somos tentados. E se Jesus foi tentado como nós, Jesus também foi tentado o tempo inteiro. Só que a Bíblia não registra todas as tentações de Jesus, assim como não registra, por exemplo, todos os milagres de Jesus. Lucas, no final do seu livro, fala que se tudo que Jesus fez e realizou fosse registrado em algum livro, não teria livro suficiente para registrar. Ou seja, nem tudo que Jesus fez está escrito, mas o que foi escrito para o nosso aprendizado. Se nem os milagres de Jesus, todos eles estão registrados, que dirá as tentações? Mas as que tem na Bíblia, e tem quantidade suficiente para que a gente possa entender que de fato ele foi tentado em tudo. Agora, vamos entender um pouco o que é tentação. Tiago define o que é tentação. Ele diz que nós somos tentados quando? Tem que estar na minha mente isso. Nós somos tentados quando somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. A gente não entende nada, né? Sou tentado como sou atraído, engodado pela própria... Nós somos tentados quando nos é oferecido algo que nós gostamos. Ficou mais fácil de entender, né? Então a tentação é quando coisas que nos agrada nos é apresentado. Quando é uma coisa ruim, uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu não ligo, eu sou tentado por aquilo? Não sou, eu nem me importo com aquilo. Agora, quando é algo que eu gosto, quando é algo que me dá prazer, quando é algo que eu quero, aí eu sou tentado. Isso que Tiago disse, nós somos tentados dessa forma. E o próprio Senhor Jesus foi tentado assim. Em Lucas 4,13, você não precisa abrir, mas no finalzinho do versículo fala algo muito legal. Fala assim, ó, Lucas 4 registra a tentação de Jesus no deserto. Depois do diabo ter tentado ele, e eu não vou falar sobre isso, no finalzinho ele fala assim, ó, tendo terminado todas essas tentações que Jesus recebeu, o diabo o deixou. Aí aqui fala, ó, o diabo o deixou. E acaba aqui? Não. Até dá a ideia de continuidade, dá uma ideia cíclica. Está dizendo, olha só, não acabou aqui, vai continuar. E é isso que dá a ideia, ó. O diabo o deixou até o quê, irmãos? Ocasião oportuna. Oportuna para quem? Para Jesus? Oportuna para o tentador, que naquele caso é o diabo. Até que o diabo observe e fala, opa, agora é um momento oportuno. E quando é um momento oportuno para o tentador? Quando o tentado está fragilizado. Então, o dia mau é quando eu e você estamos fragilizados naquela área que nós somos tentados, o que nos atrai, que nós gostamos, aquela área que a gente está mais sensível. O diabo olha e fala, agora é uma ocasião oportuna, agora eu vou tentar. De manhã a gente estava brincando não, estava falando muito sério de manhã, que uma das medidas para nós vencermos a guerra era que não devemos alimentar o nosso inimigo. Eu dei um exemplo, que tem gente que boicota a si mesmo. Estava falando de um namorado cristão que sabe que transar antes do casamento é pecado e quer fazê-lo 11 horas da noite no local escuro quando ninguém está em casa. Aí depois vai dizer, a carne é fraca, o diabo me tentou. Tu está se boicotando. Tu acha que o diabo vai olhar, ocasião oportuna. O diabo vai falar, na verdade aí eu tenho ocasião oportuna o tempo inteiro. A gente é que acaba nos boicotando. Por quê? Porque a gente está alimentando o inimigo. A ocasião oportuna é o mal, é o tentador que vê. Então ele falou, Jesus, não deu para mim, eu perdi nesse momento, porque você não cedeu à tentação.
Lembra que Jesus veio como carne, né, irmão? Como homem. Jesus veio como homem para me representar e para te representar. Se ele tiver, ele sempre, isso é importante falar de novo, sempre falo, mas vou falar de novo. Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus é Deus, sempre existiu, desde sempre. Jesus não foi criado, não passou a existir. Jesus é eterno, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre existiu. Ele simplesmente, desculpa pelo simplesmente, quando veio à terra, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Ou seja, ele deixou os atributos divinos, mas não deixou de ser Deus. Continuou sendo Deus, só que limitando-se a si mesmo da sua onisciência, onipresença, onipotência. Então, ali naquele momento, ele estava exatamente como um homem. Por isso que a gente costuma dizer que ele era 100% homem e 100% Deus. Não deixou de ser Deus hora nenhuma, mas naquele período ele estava limitado dos seus atributos, para nos representar de forma íntegra. Você concorda que se ele vem como Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente, não nos representaria? Você diria assim, assim é mole. Não diria? Não. Agora, ele veio exatamente como eu e você. Por isso que Hebreus fala que como eu e você, ele foi tentado em tudo. Amém? Estão comigo aí até agora? Beleza. Satanás não é bobo. Tem gente que às vezes nessa luta, não conhecer o inimigo, eu não me importo de falar do diabo não. Tem gente que fala, não fala do diabo. Eu falo, só que eu falo mal. Eu nunca falo bem, eu falo mal. Mas não tem problema de falar dele, não. Tem gente erradamente que acha, tem até livros falando sobre guerra espiritual, que começa a dizer que a hierarquia demoníaca faz com que uns fazem determinadas coisas com medo de ser punido do outro, porque o outro superior vai fazer com que o demôniozinho mais fraquinho sofra. Tem umas confusões assim que eu não sei de onde que eles tiram. Eu já procurei, já li, não sei de onde que vem essas coisas não. Mas a verdade é que o diabo, o reino celestial também, mas o reino também demoníaco é um reino organizado. O próprio Senhor Jesus falou que se um reino for dividido, se houver facção, ele é destruído. Então o diabo, ele planta, ele semeia discórdia na igreja, ele semeia facção na igreja, ele semeia discórdia no mundo, porque ele sabe que a discórdia vai trazer divisão, mas o reino dele mesmo ele não semeia, ele é como se fosse aquele esperto traficante, que vende lá o entorpecente para todo mundo, mas para a família dele ele não vende, o filho dele vai estudar no exterior, nem sabe dos negócios do pai, o esperto, inteligente. Nem todos são inteligentes, mas os que são espertos, manda o filho estudar para as Europas lá. Fica lá bem longe de tudo lá. Então Satanás é assim, o reino dele não é dividido, ele é esperto. Ele está ligado no que está acontecendo aqui na terra. Ele está ligado na minha e na sua vida, esperando o momento oportuno, que a Bíblia chama de dia mau, para fazer com que eu e você tropece. Estão entendendo? Então vamos ver quais foram esses momentos oportunos que ele encontrou na vida do próprio Senhor Jesus, para a gente poder entender isso e nos prevenir, para que isso não aconteça conosco. O primeiro registro, fora Mateus 4, que conta a tentação de Jesus, é quando a gente vê em Mateus 16, se você quiser abrir, só não vou esperar, mas se você quiser abrir, é Mateus 16, no versículo 21 ao 23, nós vamos encontrar um outro momento desse que Satanás verifica como sendo um momento oportuno na vida de Jesus para tentá-lo. Diz assim a Bíblia, desde aquele momento, Mateus 16 já está chegando no final lá do ministério de Jesus, quando ele já estava começando a anunciar a sua morte na cruz. Ele fala, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, uma paradinha no então. Jesus, irmão, enquanto estava aqui na terra,
3 vezes, pelo menos registrado na Bíblia, 3 vezes a gente vê Jesus subindo no monte para fazer uma oração. Não sei se vocês lembram como foi a oração de Jesus antes dele ir para a cruz. Vocês lembram dessa oração? Ele fala, ó, indo pouco, isso está em Mateus 26, não precisa abrir. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Olha a oração de Jesus. Meu Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. O que significa esse cálice, irmão? A morte de Jesus na cruz. Olha o pedido de Jesus. Pai, se for possível, não deixe que eu vá para a cruz. No entanto, não seja feita a minha vontade. Então, qual era a vontade de Jesus? Não ir para a cruz, mas a tua. Está dizendo aqui, ó. Não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice sem que eu o beba. No entanto, faça-se a tua vontade. Então, os deixou, os discípulos, novamente, versículo 39, versículo 42 e versículo 44. Não estou lendo tudo, só os versículos que falam a oração. No 44, então, os deixou novamente, os discípulos, e orou pela 3ª vez. O que ele orou? Dizendo as mesmas palavras. Quais palavras? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Então, a oração de Jesus, a aflição que Jesus estava passando, ao ponto de nessa oração ele ter suado sangue, a aflição dele era tal de não ir para a cruz, porque quando Jesus desce, que João fala, que ele desceu do céu, ele desceu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então a gente começa a perceber que a vontade de Jesus não era a mesma de Deus, porque quando Jesus se esvazia da sua glória, ele passa a adquirir uma vontade humana, uma vontade natural, uma vontade física. Então João fala, olha só, ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, porque nós acabamos de ver qual era a vontade de Jesus, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Jesus sabia, irmão, que essa aflição de Jesus não era de um sofrimento físico, tá? É importante você saber disso. Inclusive, quem quiser saber detalhes sobre isso, assista uma série que eu preguei já há alguns anos, chamado de O Preço da Nova Aliança. São 3 capítulos. Eu vou detalhar lá o que quer dizer toda essa questão aqui, tá? Mas Jesus não estava temendo um sofrimento físico, até porque os próprios discípulos dele sofreram tanto quanto e posterior a alguns até mais. Então não era sofrimento físico que Jesus temia, nunca temeu. Na verdade, o que Jesus temia ao ir para a cruz era o sofrimento do afastamento do Pai. Ele que vivera a eternidade ao lado de Deus, naquele momento ele experimentaria, porque uma vez que o pecado da humanidade toda estaria sobre ele, o que ia acontecer? O que Deus falou? O próprio Jesus orando, Deus meu, por que me desamparaste? Quando o pecado da humanidade inteira está sobre Jesus, naquele momento houve um afastamento dele com o Pai. Era disso que Jesus temia e era isso que Jesus orava. Se possível, Pai, que não seja necessário eu fazer isso. Mas agora, Jesus sabia que a Bíblia fala que desde a fundação do mundo o Cordeiro havia sido separado, preparado. Jesus sabia que ele havia vindo para isso, por isso que ele se entregava à vontade de Deus. E naquele momento, dito isto, naquele momento, no 3º dia, então Pedro, voltando para Mateus 16, então Pedro, chamando-o à parte, Jesus está falando, olha, é necessário que eu morra, que eu ressuscite, tal. Aí Pedro, no meio dos discípulos, fala, mestre, vem cá, falar contigo. Chama ele à parte. Quando você quer falar algo sério, né, que te chama no canto, aí ele fala, começou a repreendê-lo. Como você repreende alguém? Repreendendo teu filho, ô filhinho do coração do papai, não faz mais esse negocinho. Isso é repreender? A palavra repreensão é algo forte. A palavra repreensão implica em mais energia, implica que não faz mais isso, rapaz.
Isso está errado, o papai não gostou. Isso é repreender. Pedro chama Jesus à parte e faz o quê? Para repreendê-lo, dizendo: ó Senhor, nunca acontecerá isso com o Senhor. Isso não vai acontecer contigo. Isso é repreender? Depois que Jesus fala, eu vou morrer, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, sofra, padeça, morra. Pedro chama ele à parte e o repreende. Não fala isso, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Esse é o tom da repreensão. Não, vou ler exatamente como está. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Para quem? Para mim. Jesus, ouvindo aquilo, entendeu que não era Pedro, entendeu que era Satanás, numa ocasião oportuna, num dia que a Bíblia chama de dia mau, tentando o Senhor Jesus, porque Pedro falou exatamente o que Jesus queria ouvir. Afinal de contas, o que Jesus pede ao Pai? Se possível, afaste de mim esse cálice. Se possível, que eu não vá para a cruz. Aí Pedro vem e fala: você não vai para a cruz, Senhor, não diga isso. Aí Jesus entende e fala: Satanás, para trás de mim. Você não cogita com as coisas de Deus. Você é para mim, para Jesus. Você é para mim, Jesus, uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço, irmão? É uma pedra que, ao você caminhar e se deparar com ela, você, ao bater os seus lindos pés nela, o que você faz? Tropeça. Mas quem estava correndo o risco de tropeçar? Eram os discípulos? Você é Satanás, para esses pobres homens, coitados, discípulos aqui, falta de fé, você é uma pedra de tropeço para eles. Foi isso que Jesus falou? Você é uma pedra de tropeço para mim, porque você está me tentando, você está querendo que eu caia, você está querendo que eu ceda a essa tentação. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Então ali foi um momento oportuno que o diabo viu para tentar o Senhor Jesus. Mas não foi o único. Tem mais outras ocasiões, eu não vou detalhar tanto. É importante você saber que ser tentado não é pecar. Jesus foi tentado em tudo, porém não pecou. O pecado é quando eu cedo à tentação. O pecado é quando, ao ser tentado, eu cedo a ela. Quando eu resisto a ela firme na fé, eu não estou pecando. Jesus não pecou hora nenhuma. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra ocasião é quando Jesus, não sei se você lembra disso, não vou nem ler não. Mas essa também foi uma outra ocasião. Em Mateus 26... Você não precisa abrir não, a partir do versículo 51, a gente lê aquele episódio dos soldados romanos irem prender Jesus, lá no Monte das Oliveiras. Você lembra disso? Vocês lembram dessa ocasião? Então os soldados foram prender Jesus. Quando eles foram prender Jesus, de novo o Pedrão, o que ele faz? Desembainha a tua espada e... Não sei se você já viu esses filmes de guerra, irmão. Você lembra o que ele cortou do soldado lá romano? Cortou a orelha. Por mais que o cara fosse, a não ser que ele fosse o Zorro, mas Pedro não era Zorro não. Você viu como é que era aquelas espadas daquela época? Era bem rústica. É quase impossível Pedro, na adrenalina, ter sacado a espada, mirado na orelha e... A não ser que ele fosse o Zorro, já disse, o Zorro conseguiria. Mas o Zorro, como é ficção, Pedro provavelmente tirou a espada e foi para arrancar a cabeça do cara mesmo, provavelmente, não sei. Porque aquela espada era muito rústica, o cara não é bobo também, deve ter dado uma desviada, cortou a orelha. Aí Jesus vem e faz algo, pega a orelha, cura e fala, olha só, você não sabe de que espírito sois? Aí Jesus fala algo muito legal, Jesus fala assim, ó, por acaso, se eu não quisesse, eu não mandaria vir anjos do céu para me guardar? E de fato, algumas vezes foram prender Jesus, até apedrejar, e Jesus sem problema nenhum passou no meio deles. A Bíblia fala assim, ó, e não puderam fazer nada. Vieram prender, não chegou meu tempo, Jesus ainda não chegou a minha hora. Jesus passava no meio deles, ninguém nem sequer levantava um dedo, porque provavelmente ali Jesus falou, pai, vai comigo e pronto.
Naquele momento ali, ainda que os homens quisessem fazer alguma coisa, não poderiam. Mas naquela hora lá, Jesus sabia que tinha que deixar. Jesus sabia que estava sendo levado para a cruz, sabia que aquela era a vontade de Deus e sabia que não podia resistir. Então, naquele momento ali, Jesus foi tentado. Sabe por quê? Porque quando Jesus é tentado lá em Mateus 4, o próprio Satanás, ao tentá-lo, falou: olha só, não está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar e te proteger? Nós lemos o Salmo 91. Isso é verdade. Jesus sabia que a hora que ele quisesse pedir ao Pai anjos, os anjos viriam. Tanto é que, quando Natanael encontra Jesus lá no iniciozinho do ministério apostólico dele, lá, Jesus descobre que ele estava lá debaixo da figueira estudando. Ele: vejo que és profeta, tal, vejo que és Senhor. Jesus: está admirado com isso, Natanael? Pois ande comigo e verás anjos de Deus subindo e descendo, servindo o Filho do Homem. Ou seja, os anjos estão realmente prontos para servir Jesus. Jesus sabia que a hora que ele falasse: Pai, envia o anjo viria. No entanto, quando ele foi pego para ser preso, o que ele fez? Se deixou. Ele poderia. Se ele tivesse naquele momento ali cedido à tentação e falado: Senhor, me livra, e se livrasse das mãos dos soldados, poderia ser que, ao estar na cruz, ele fizesse o mesmo. E acabou a nossa salvação. E o Senhor teria perdido. Mas glória a Deus que ele venceu, amém, irmãos? Glória a Deus que ele não fez nada disso, glória a Deus que ele se deixou levar. Ele falou: olha só, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus por nós. E ainda, poderia falar mais alguns momentos que ele foi tentado pelo menos umas 3 vezes já na cruz. O último, eu costumo dizer que foi o tiro de misericórdia do diabo, para tentar tirar Jesus da cruz. Ele usa primeiro os governadores lá, né, eu não tenho o nome aqui deles, os príncipes que estavam lá, que estavam prendendo Jesus, os senhores, as autoridades lá falando: se tu és realmente o rei dos judeus, como dizem ser, desça-te daí. O que Jesus fez? Não deu ouvido. Os soldados, enquanto agrediam Jesus: se tu és o filho de Deus, se tu és o rei de Israel, livra-se a si mesmo. O que ele fez? Nada. E o tiro de misericórdia do diabo foi os próprios ladrões. Já no final, já crucificado, o ladrão vira: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. É o diabo fazendo de tudo para que Jesus cedesse à tentação e saísse da cruz, que era o que ele queria, humanamente falando. Até porque ele orou pedindo isso ao Pai: me tira daqui. Mas Jesus, hora nenhuma, cedeu. Então, o que é o momento oportuno? O que é o dia mau? É o dia que Satanás olha e fala: agora é a hora. É agora que eu vou vencer, é agora que ele está fragilizado, é agora que ele vai ceder. Então é muito importante que eu e você conheçamos qual é a nossa fraqueza, qual é o ponto. Porque se você não tem problema, por exemplo, com bebida, você acha que o diabo vai colocar uma cervejinha para você ali, geladinha, estalando? Tu vai olhar: o que é estalar? O que é isso? Tu não liga, aquilo não é um problema para você. Ele vai colocar ali aquilo que te tenta, aquilo que você não aguenta, aquilo que você é frágil. Por isso, agora sim vamos para o nosso texto inicial. Vão lá comigo em Efésios 6, novamente. Agora que você entendeu o que é o dia mau. Entendeu, irmão, o que é o dia mau? Quando você perceber que você está passando por ele, tu vai ficar ligado? O que eu vou fazer, pastor, quando eu estiver passando por dia mau? É o que eu vou te falar agora. Para quem não veio de manhã, de novo, perdeu. Nós vimos que como vencer a guerra: primeiro, fechando as brechas da nossa vida; segundo, construindo torres, ou seja, vigiando; terceiro, fortalecendo a nossa fé; 4, tirando qualquer coisa que alimente o inimigo; e 5, é o que eu vou falar agora, vestindo a armadura de Deus. São as maneiras de vencer a guerra, mas eu vou me ater somente a essa agora. Efésios 6, 10, versículo 10 ao versículo 20. Vou ler todo o texto porque vale a pena. Fala assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Poder é de quem, irmão? De Deus.
Vistam. Quem veste? Nós é que vestimos, não é Deus que vai pegar a armadura, o capacete e vai colocar na marra. Nós é que vestimos, eu é que pego. Vestir o quê? Toda a armadura de Deus. A armadura é dele, não é minha, a armadura é dele. Eu não tenho armadura alguma, mas ele tem e me empresta para que eu possa vestir. Aí ele fala, vista toda a armadura de Deus com um objetivo, para que nós possamos ficar firmes. Contra quê? As ciladas do diabo. Então, quem arma estratégia, quem arruma cilada, quem procura meios para nos vencer, é o Satanás. E qual é o meu papel nessa guerra? Ficar firme. Ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é quase impossível ler esse texto sem falar da brincadeira eu fico com maior vontade, quem está de manhã aqui sabe. Eu fico com maior vontade de falar de novo aquilo, mas não vou falar não. É porque não dá, porque já é 32. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta... Imagina se eu tivesse lá com grafite, irmão. Se o grafite que tivesse vindo, prejuízo que ia ser para mim. Mas... Contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por causa disso, porque a nossa luta é contra seres espirituais, porque o diabo tem ciladas contra nós, porque nós temos que ficar firme, por causa disso, vistam toda a armadura de Deus. Eu também gosto disso aqui, vistam toda, não é veste uma parte dela, não é veste o capacete, tu está com a cabeça protegida, mas os pés estão descalços. Coloco o calçado aqui, mas não estou cingido. Coloca a couraça, mas não estou com o escudo. Não adianta. Ele fala, veste toda, completa. Veste toda a armadura de Deus. Sumiu. Por isso, achei. Veste toda a armadura de Deus para que possam resistir. Pela segunda vez ele fala isso. Primeiro, para ficar firmes. Depois, para resistir. Quando? No dia mau. E eu gosto também disso. E permanecer inabalável. Eu acho permanecer inabalável. Ou seja, antes do dia mau, antes de eu ser tentado, como eu estava? Inabalável. Aí depois eu sou tentado, resisto firme da fé, acabou aquele período de tentação. O que aconteceu comigo? Continuei inabalável. Por isso que Paulo está dizendo, para permanecer inabalável. Inabalável antes, inabalável durante, inabalável depois. Permanecer inabalável. Esse é o objetivo. Depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Deixa eu dar uma parada aqui. O tempo já está indo, então já vou cingir, literalmente, passar o cinto da verdade. Tem gente que erradamente, eu sei que a declaração de fé, ela é algo boa que devemos falar. Declaração de fé é dizer o que a Bíblia fala a respeito nosso, a respeito de quem somos em Deus. Isso é bom, mas no que diz respeito as armaduras de Deus, declaração de fé não vale. Não adianta eu acordar de manhã e falar, agora estou me cingindo com a verdade, ainda faz um teatro ainda, estou colocando o capacete da salvação. Não. Tu falar que se cingiu com a verdade, mas está falando mentira para a mulher, chega no trabalho, mente, diz que não está indo hoje porque está passando mal e não está nada, diz que o pneu furou, por isso que atrasou, mas não furou nada, você que acordou tarde mesmo. Não adianta. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade, Ele é a verdade e a vida. Diz que o diabo, Satanás, é mentiroso desde o princípio. E diz mais, e ele também é o pai da mentira. E quem anda na mentira, ele diz que não é filho do pai da verdade, mas é filho Satanás, pertence a ele. Então não adianta querer achar que no dia mau, que quando for tentado, vai resistir porque está com o cinto da verdade, porque não está, porque anda em mentira.
porque não fala a verdade, porque não fala o que deve ser falado. Legal que aqui que Paulo faz, nada mais é do que uma comparação com a roupa de um soldado romano, que era muito comum. Você via a roupa do soldado romano o tempo inteiro lá nessa época. Então as pessoas tinham em mente como que era aquilo. Aquele cinto, ele não era simplesmente um cinto como esse que a gente usa para prender as calças. O cinto de um soldado romano, ele era um cinto de utilidade. Ele ficava por cima da couraça e mantinha a couraça firme, senão ela fica solta assim. Mantinha firme. Não só isso, o cinto, ele era parecido com esse cinto de... Já viram construtores americanos em alguma série assim de TV? Aquele cinto que o cara bota um martelo aqui, bota uma furadeira também não, né? Mas bota umas chaves aqui, bota pregos ali, aquele cinto cheio de coisas. O cinto do soldado romano era semelhante àquilo. Ele tinha um lugar para colocar a espada, ele tinha um local que ele colocava funda, ele tinha local que ele guardava coisas naquele cinto. Então, aquele cinto, além de manter a armadura firme no lugar, aquele cinto também guardava, por exemplo, a palavra de Deus. Então, se não andarmos na verdade, a palavra de Deus não terá efeito nenhum na nossa boca. A gente vai ver mais à frente que a palavra de Deus é a espada. Então a verdade é meio que precede, não é à toa que Paulo fala dela primeiro. Porque se eu não estiver andando na verdade, a minha fé não terá efeito. A salvação nem sequer terá valor, porque eu estou andando na mentira. Pior ainda do que mentir é andar na mentira. E Apocalipse fala muito claro, ficarão de fora, dentre tantas coisas, todo que ama e pratica a mentira. Então é um cuidado que nós temos que tomar. Aí ele continua, vestindo-se da couraça da justiça. Couraça era literalmente uma roupa, um manto, com fios ali de ferro ou de algum tipo de metal que ficava em volta dele, que servia de proteção. Então você estava lutando ali, se alguma espada chegasse a bater, aquela couraça amenizava ou até impedia que você tivesse algum dano. Então ela protegia todo o nosso peitoral e todas as nossas costas. Então aquela couraça, a justiça, ela tem uma proteção muito grande na nossa vida. Ela protege os órgãos vitais que nós temos. Então a justiça, saber quem somos. Paulo fala que em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus, né? Então a questão da justiça tem muito a ver com a posição que Cristo conquistou. Eu preciso entender que a justiça não tem nada a ver com merecimento, que a justiça não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu fiz algo. A justiça é um presente que Deus nos deu. No entanto, eu preciso permanecer nessa justiça. Enfim, eu vou falar de justiça melhor em outra ocasião, mas deixa eu falar todos eles mais rápido. Justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, é difícil de ler sem parar, né, irmãos? Usem o escudo da fé, o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dá uma parada aqui, vou falar de todos eles rápido. Os pés é muito importante. Se você ver um filme de guerra, ou quem é militar sabe, qualquer empreitada, às vezes você vai fazer uma marcha um pouco mais longa. Uma das primeiras coisas que é aconselhado quando você para, é justamente você tirar os teus pés ali, trocar a meia, às vezes a meia está molhada, tal, cuidar dos seus pés. Se você pegou chuva, pisou em lama, passou em alguma poça d'água, qualquer coisa do tipo, primeira coisa que tem que fazer, antes de comer, antes de qualquer coisa, tira e cuida dos seus pés, porque se você tiver um problema, se der alguma ferida, se tiver algum problema, acabou. Você pode ser o melhor lutador do mundo, você não vai conseguir andar, não vai conseguir caminhar. Então a proteção dos pés é muito importante. Então está com essa parte da armadura, que é o quê? O anúncio do evangelho da paz. Parece contraditório, né? Eu estou me preparando para a guerra para anunciar o evangelho da paz. Parece contraditório, mas não é. Justamente é o evangelho que vai trazer a paz. É justamente anunciar para esse mundo quem Cristo é. É justamente viver o evangelho que vai fazer com que a gente fique pronto para continuar caminhando. Uma vez que eu não anuncio o evangelho, não digo quem Jesus é, quem Deus é, não falo dessa paz que Cristo veio trazer para o mundo, para que você precisa andar? Então, que fique parado, estagnado. Então, os pés é para isso, é para locomoção, é para anúncio, é para pregação. E ele continua falando, o escudo da fé, o escudo do soldado romano não era esse escudinho pequenininho, igual do Capitão América, não. Era um escudo quase do corpo inteiro.
ele protegia tanto você como a proteção coletiva, numa linha de frente, por exemplo, contra flecheiros. Então o camarada ele protegia, um escudo ficava por cima e fazia aquela... Então o escudo do soldado romano era assim, ele era grandão. Isso é a fé para a nossa vida, para podermos nos proteger dos dardos inflamados do diabo. Então flechas, dardos é flecha. Então essa é uma proteção. Então Paulo está dizendo, olha só, o dia mau vai vir. O dia que o tentador achar oportuno, esse dia virá. E quando ele vir, você precisa estar preparado. Como? Vestindo toda a armadura de Deus. Entenda que você é salvo. Então, quando ele vier, se tem um lugar que o diabo quer mexer, é aqui, ó, na mente. Por isso, nós temos que colocar o capacete da salvação. Porque se tem um lugar que ele quer atingir, que é o órgão mais vital, é o nosso cérebro. Se ele conseguir mexer na minha e na sua mente, por isso que Paulo fala tantas vezes, olha, cuidado com o que você vai pensar, transforme a sua mente pela palavra de Deus, pense no que é santo, no que é bom, no que é digno, no que é respeitável. Ou seja, cuidado, cuide da sua mente, não deixa o diabo te confundir com mentiras, dizendo que você não é filho, de que você não pertence a Deus, dizendo que agora que você errou, você não merece estar aqui. Não merecemos nada, estamos aqui pela graça, pela justiça que Deus realizou para a gente. Então, proteger a nossa mente contra as mentiras do diabo. Está com a salvação ali em dia, está com a fé, está com o cinto da verdade, está com a couraça da justiça. E ele termina falando a respeito da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até agora, a maioria das armas são de defesa. Quando ele chega na arma, na espada, é praticamente a única que serve, além de se defender, também para atacar. Então a palavra de Deus, ela é uma arma para defender e atacar, e Jesus usou quando o diabo tentou ele no deserto. Jesus usava a palavra, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, mas está escrito. Ou seja, Jesus usava a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e nós precisamos no dia mau usar ela. O dia mau, a gente está fragilizado, enfermidade está vindo sobre a nossa casa, a gente usa a palavra de Deus, mas o Senhor disse que levou sobre si as minhas enfermidades, que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aí quando o diabo diz que você não pode, você diz, eu posso todas as coisas no Senhor, ele me fortalece. Aí você começa a usar a espada como defesa, sim, mas também como ataque. Aí o dia mau vai vir, você vai conseguir resistir. Aí ele fala, ponto. Você poderia me perguntar, pastor, você não terminou de ler. E a oração? Poderia me perguntar, o que ele fala? Orem em todo o tempo, no Espírito, com todas as súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Poderia perguntar, que parte da armadura do soldado é a oração? Na verdade, a oração não é armadura nenhuma, não é parte nenhuma, a oração não é uma ferramenta. Na verdade, a oração é a guerra. Isso é estranho, né? A oração é a guerra. Aonde que nós vamos guerrear? Eu coloco a minha armadura inteira. Quando a gente fala assim de colocar armadura, a gente pensa logo, então vamos, colocou a armadura, vamos. A gente coloca a armadura, sabe para quê? Para se ajoelhar e orar. É para isso que é a armadura. É em oração que eu estou guerreando. É em oração que eu falo essas coisas. É em oração que eu digo, Senhor, eu confio em Ti. Eu vou sair da situação. Me livra, Deus, do mal. Lembra como Jesus ensina a oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muito legal que Jesus ele fala assim, olha só, orem para que nem seja necessário entrar em tentação. Jesus está se precavendo. Como é perigoso vocês entrarem em tentação, pode ser que ao entrar em tentação vocês caiam. Então faz o seguinte, ore para que nem entre em tentação. Livra-nos do mal, já falei de manhã que a NVI traduz livrar do mal, ele não bota como uma ação, mas bota como um agente. Ela traduz assim, livra-nos do maligno. Então, livra-nos do maligno.
Então é na oração que a gente fala: Senhor, me livra, o diabo está vindo furioso para me tentar, me livra do maligno, me livra desse mal, Senhor, não deixe eu entrar em tentação. É lá que a gente guerreia: Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, salva meu filho, salva meu pai, Senhor, abre uma porta de emprego. O tentador está se levantando para tentar trazer miséria, mas o Senhor é um Deus de prosperidade. Me livra, Deus, me dê graça, Senhor, me ajuda na administração das minhas rendas, porque não está sobrando nada, me dê graça, Senhor. Deus, abençoa o meu casamento, Pai. Senhor, essa discórdia, essa confusão no meu lar, Deus, sei que isso não provém de Ti. Livra, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Na minha casa é lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de prazer. Então comece a usar as partes da armadura aonde? Na guerra. E onde é a guerra? Na oração. Porque depois que Paulo fala para vestir tudo, ele fala: vistam, resistam, façam e orem. É porque a gente às vezes não quer ver a simplicidade das coisas. As coisas são simples. Você se veste, se pronta, porque não adianta você se ajoelhar sem fé. Não adianta você orar sem estar com a palavra no teu coração, na tua mente, na tua boca. Não adianta você orar se não souber que você foi feito por Deus, justiça dele, em Cristo Jesus. Não adianta se você não é aquele que anuncia o Evangelho, não vive o Evangelho. O anúncio nem sempre é com palavras, às vezes com ações. Se você não tem a verdade dentro de você, tu vai falar o que com Deus? Você está mentindo para todo mundo. Mente para Deus que eu quero ver, que é onisciente, sabe de todas as coisas. Então eu preciso estar com essa armadura completa, para que então eu possa resistir no dia mau. Amém? Entenderam? Vamos ficar de pé? Acabou o nosso tempo. Chama os músicos. Quero estar orando. Que você nessa noite possa se sentir fortalecido por Deus, como Paulo disse, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para justamente vencer. O próprio apóstolo Paulo, falando a respeito da igreja, diz que ela é vencedora. Na verdade, diz que é mais do que vencedora, né? Não sei o que seria ser mais do que vencedor. Acho que vencedor já está bom. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores naqueles que nos chamou, que nos amou. Então, se a igreja é vencedora, por que a gente tem visto tanta derrota, tanta gente se prostrando, tanta gente abandonando às vezes a fé, tanta gente fraca, triste, sendo abatido? Na verdade, a igreja precisa se levantar como representante de Deus que ela é, forte, se vestir, colocar a armadura. A igreja precisa orar, eu e você. A gente está muito passivo diante das ciladas. O diabo vem com setas inflamadas, joga dardo e a gente deixa. Não tem que deixar não. Ele vem, fala mentira na nossa mente e a gente deixa. Coloca o capacete da salvação. Ele vem, quer jogar sugestões e a gente simplesmente aceita. Não devemos aceitar. Nós fomos chamados para ter uma vida plena. Jesus falou isso: eu vim para que vocês tenham uma vida, não uma vida qualquer, uma vida completa, uma vida plena, uma vida de satisfação, uma vida feliz, uma vida alegre. Afinal de contas, o Espírito Santo, quando ele derramou o amor de Deus nos nossos corações, foi justamente para que a gente pudesse produzir frutos. Dentre eles, paz, alegria, bondade. Por que você não está vivendo em paz? Por que você não está vivendo alegre? Por quê? Se Deus derramou isso dentro de nós. Está entendendo, irmãos? Está entendendo que a guerra espiritual não é essa coisa maluca que falam por aí? Que a guerra espiritual é justamente isso. Essas coisas simples. É você não estar vivendo em paz e ter que resistir a isso. É você estar cedendo sempre às tentações e ter que resistir a isso. Amém? Queria estar orando aí mesmo no seu lugar. Acho que você pudesse estar pensando agora, às vezes, aonde você tem sido atacado pelo diabo? A promessa que nós temos é que ele não toca em nós. A promessa que temos é que ele não vence. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas agora, ele não desiste, ele ataca. Se ele atacou o próprio Senhor Jesus, se o próprio Senhor Jesus foi atacado por ele inúmeras vezes, que dirá eu e você? Então que você possa pensar agora, aonde o diabo tem te atacado,
a fim de que Deus hoje te dê o escape. Só coloca a mão no seu coração. Você que pensa numa área, não precisa ser todo mundo não. Só quem acha que está pensando aí, poxa, nessa área eu preciso ser fortalecido em Deus. Só coloca a mão para a gente poder estar orando. Senhor, em nome de Jesus eu oro pela vida do meu irmão nessa hora, Pai. Que esse sinal que ele fez, de colocar a mão no coração, é apenas um sinal para dizer: Deus, nessa área eu preciso de um milagre, nessa área eu preciso de um livramento, nessa área eu preciso da tua ajuda. Que o meu irmão venha entender que sozinho ele realmente não vai conseguir, entender que com o braço dele, com a força dele, ele não será capaz. Ninguém é capaz de resistir sozinho. Oh Deus, mas precisamos do Senhor. Precisamos, Deus, da tua mão forte. Precisamos da tua armadura, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajuda o meu irmão. Ajude o meu irmão para que ele venha, Deus, terminar a sua carreira e falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que nenhum, Deus, dos teus filhos que estão aqui nessa noite venham ser paralisados pelo mal, venham ceder, Deus, ao maligno. Senhor, livra os teus filhos da tentação, não deixe-os cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, Pai. Louvado seja o Senhor. Toma em tuas mãos a vida da Juliana, Senhor. Oh Deus, oh Deus, essa menina, essa mulher, ela está totalmente desenganada pelos médicos. Foi diagnosticado um câncer na vida dela. Oh Senhor, eu não conheço a Juliana, mas eu conheço o Senhor. Eu não sei quem a Juliana é, mas eu sei, Deus, do que o Senhor falou na sua palavra. O Senhor disse que o que a tua igreja, Deus, pedisse ao Senhor unida, que a tua igreja confirmasse aqui na terra, o Senhor ia ratificar no céu. A tua igreja, Deus, juntamente comigo, estamos clamando e pedindo: livra a Juliana do maligno, livre a Juliana desse mal, livre a Juliana desse câncer, Deus. Em nome de Jesus, Juliana, seja liberta. Em nome de Jesus. Não sei se você está ouvindo aí pelas câmeras. Jesus te cura. Em nome de Jesus. Da mesma forma, Deus, toma a Cecília em tuas mãos, com fortes dores na barriga. Está no hospital agora fazendo exames. Oh Pai, faça uma visita nessa mulher nessa hora. Que essa dor que ela está sentindo, Deus, na área abdominal venha cessar. E que ela venha entender que foi o agir de Deus, que foi a mão forte do Senhor sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Queria saber se nessa noite tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor, está aqui, veio nos visitar, ou então que está afastado ou afastada, já trilhou os caminhos de Deus, mas por algum motivo, durante a trajetória, abandonou a fé, mas que hoje fala: ó, chegou o momento. E de fato chegou o momento. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tem alguém que hoje quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Vem cá, meu amigo, Deus te abençoe. Glória a Deus. Jovem também, Deus te abençoe. Salva de palmas para o Senhor. É motivo de alegria. A gente aplaude assim, porque realmente eu fico pensando assim: a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Aí eu fico imaginando, se a gente aqui já se alegra, imagina Deus, que nos amou a tal ponto de enviar o seu Filho. Tem mais alguém que nessa noite quer aceitar Jesus? Que entende que não dá sozinho, e realmente não dá? Eu costumo dizer que nós que já aceitamos a Jesus, se todos os cultos perguntassem quem quer aceitar Jesus de novo,
eu levantaria as duas mãos. Eu costumo dizer isso, porque é uma verdade, é uma alegria tão grande que só você sentindo para entender. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Essa é a hora. Faz um sinal assim com as mãos para eu ver se tiver. Essa é a hora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Na verdade, nem sabemos se teremos um amanhã. Mais ninguém? Então, estende suas mãos para cá, que eu quero estar orando por eles. Entrego minha vida ao Senhor Jesus, entendendo sereno, fazer minhas vontades, de viver pra mim mesmo. entendendo que a partir de agora não ando mais sozinho. Coração, Posso contar com a ajuda dele. Amém. Senhor, em nome de Jesus, coração, toma a vida do Marcelo em tuas mãos, Pai. fazer minhas vontades, Ô Espírito Santo, Marcelo, que hoje volta para os teus caminhos, Senhor. O Marcelo que entende que não dá para viver longe de Ti. Ô Espírito Santo, se eu me encontro muito alegre, que dirá o Senhor? Que o Marcelo venha entender que a partir de agora ele é filho, a partir de agora ele é herdeiro com o Senhor, que a partir de agora o nome dele está escrito no livro da vida, que a partir de agora nenhuma condenação há para ele, que a partir de agora os pecados dele foi lançado no mar do esquecimento, e que ele pode contar com a tua ajuda. Da mesma forma o Vinícius, Deus, toma o Vinícius em tuas mãos, livra o Vinícius de todo o mal, que o Vinícius venha entender que nessa caminhada ele não precisa caminhar sozinho, ele não precisa se esforçar sozinho, que a partir de agora, Vinícius, você tem autoridade dada por Deus. Você não precisa mais esperar nada. Você pode repreender a atuação do maligno na sua vida, na sua casa. Você pode abrir a sua boca e falar: Satanás, eu te repreendo. Não importa se você tem um dia de crente, o sangue de Jesus já te marca. Que o Vinícius e o Marcelo venham entender que eles têm a marca de Cristo, que o mundo espiritual, ao olhar para eles, vê o sangue de Jesus jorrando e lavando e purificando, e por causa disso o diabo não pode mais acusá-los de nada. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, só temos 1 minuto, mas você canta mais uma música comigo? A gente vai uns 2, 3 minutos, só uma. A gente vai passar talvez aí uns 2 minutos, mas essa música eu queria cantar contigo. só se tu cantar junto. O microfone desligado. Gente, vocês querem que o pastor Douglas chegue com a gente? Quem quer levantar a mão da glória a Deus? Vou cantar, hein? Vou cantar. Gente, por favor. Vamos lá. Avante. Tá. Assim, ó. Canta com alegria, irmão. Canta com alegria. Vencemos a guerra. Se tu és o Filho do Deus vivo, já que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja.
preparada pra... Como é que vamos? Diz, e vamos entrar. Como? Preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Rei dos Reis, Senhor. Marchamos com a fé do poder que do alto vem. Como é que vamos? Se vamos sempre avante, sempre preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé no poder que do alto. Erguemos nossa voz, Rei dos Reis, Senhor Jesus. E no poder que do alto vem, marchamos pelo reino, avante pelo reino, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo rei. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Essa parte é legal, ó. As portas do inferno não prevalecerão. Somos sua noiva. As portas do inferno não prevalecer. Mas ó, somos sua noiva. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Oh, erguemos nossa voz, Rei dos Reis, Senhor. Marchamos com a fé no poder que do alto. Erguemos nossa voz, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Erguemos a fé no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei. Oh, aplaude ao Senhor. Oh, oh. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar mais um minutinho, só para te dar alguns avisos bem rápido. Na verdade, só 2 avisos. Primeiro, teremos um culto de missões no dia 29 de setembro. Mas antes, muito obrigado por você ter estado conosco até agora, adorando a Deus conosco. Vista a armadura de Deus, resista ao mal no dia mal. Resista ao mal no dia mal. Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos aqui novamente às 7h30 da noite. Que Deus te abençoe.